E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito sigam bem. lá. Então sigam o Thiago Parigiani. Eu agradeço a todos vocês. Bom dia, comunidade 247. Bom dia, grande jornalista Joaquim Monstrão, mais conhecido como Joaquim de Carvalho. Aliás, Joaquim de Carvalho, mais conhecido como Joaquim Monstrão. Bom dia, Joaquim, tudo bem com você? Tudo bem, Léo, bom dia a você, bom dia a toda a comunidade. Uma alegria estar aqui nesse 12 de outubro para falar de notícias quentes, né, da nossa apuração, que continua sobre o caso Adélio, que está dentro da apuração das fake news, e estamos preparando um documentário sobre isso. Feliz Dia das Crianças, antes de mais nada, feliz Dia da Padroeira. Muito legal, aqui eu estava testando aqui Bom, a gente tem usado isso com frequência, Joaquim. Quando agora termina um vídeo da TV 247, a gente põe redirecionar para um outro vídeo seguinte, e as pessoas que estavam assistindo o Bom Dia 247 já podem cair diretamente. Aqui só precisa confirmar que quer ou não assistir esse vídeo. Então tinha um público grande lá com a Tereza e com o Mauro, e esse público está chegando agora para nos assistir. Vamos saudar todo mundo que vem aqui para essa live antes. Eu quero agradecer antes aqui a Rosane Moraes, Odilanir Leão, Marilene Lara, Roberto Silva, que são os nossos membros e assinantes. Muito legal, então acho que funcionou para muita gente. E só para explicar isso, quer dizer, eu até já tinha perguntado antes para o pessoal do YouTube por que eles não deixavam que você, ao assistir um canal, que você continuasse assistindo o mesmo canal. Aí eles falavam, não, mas veja bem, a lógica do YouTube é descoberta de conteúdo, né, que o telespectador seja levado para vários vídeos diferentes. Eu acho que agora as pessoas já conhecem tão bem o YouTube, quer dizer, que elas já podem continuar direto na mesma transmissão. Isso resolve, Joaquim, um problema que o Leonardo Stoppa falava com frequência. Ele defendia que a gente tivesse uma transmissão contínua. E ele falava assim de uma maneira muito assim, quer dizer, focada numa questão pragmática. O cara tem lá o seu comércio, sua padaria, seu bar, liga na TV 247 e deixa tocar o dia inteiro. O nosso desafio agora é ter programação direto, sem parar, né? Hoje, a gente tem quase o dia inteiro, a gente vai ter uma breve interrupção depois do Giro das 11, mas durante vários dias da semana a gente já está conseguindo ficar no ar, desde o Paz e Bem com o Mauro, até o Dia em 20 Minutos, que termina às 11 da noite. Então é de 6h30 às 11 da noite, já dá para competir com as televisões abertas. Então te passo para já refletir um pouco sobre esse tema. Diga lá, Joaquim, depois a gente traz o caso Adélio, que é o mais importante. Fala, Joaquim. Bom dia. Bom dia. Eu acho excelente. Bom dia a toda a comunidade. Está chegando agora as pessoas em peso aqui, redirecionando ou redirecionados. Estão todos elogiando, funcionou bem, elogiando essa nova ferramenta. Que legal, viu? E o que você falava de fazer uma programação contínua, eu acho fantástico, porque o 247 é uma TV, como diz o Mauro, é uma pós-TV, uma TV moderna, uma TV interativa. E hoje, eu cheguei a ver em hotel do interior, por exemplo, pessoas ligadas num canal de direita, que é o canal da Jovem Pan, mas é porque as pessoas querem uma programação nova, querem uma programação diferente, querem jornalismo, querem conteúdo, querem debate, querem análise, as pessoas querem muito isso. E o 247 faz muito bem, tem excelentes analistas, isso... Entendeu? Sempre falei isso e, claro, você conhece o currículo de os colegas, né? Todos vocês, todos nós, onde nós já trabalhamos, e as análises são muito boas. Então, eu tenho certeza de que isso contribuiria muito para até... Vem para mim aqui um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Thiago Parigiani, eu sou jornalista, né? Um dos jornalistas que mais foi a fundo na tentativa de descobrir as respostas, né, que ninguém tem para esse caso Adélio Bispo, ocorrido aí na fatídica cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro de 2018. Então, o que eu peço para você, se assim como eu, você é indignado com essa situação, acredita que a gente não tem a resposta definitiva, é uma resposta que muda, né, o panorama político do nosso país, onde uma direita ficava ali escondida, e quando o Bolsonaro ascende nas pesquisas e é eleito em 2018, posterior a esse ocorrido, a gente consegue entender que tem uma outra possibilidade para o nosso país. E se assim como eu, você entende que o Adélio não agiu sozinho, né, e isso quem está falando não é uma situação hipotética, e sim baseado num vídeo, né, que a gente teve com exclusividade aqui no canal,
de uma, né, uma fonte, né, que eu guardo aqui, me resguardo do meu sigilo de fonte jornalístico, mas um vídeo exclusivo, que depois repercutiu até em canais de esquerda, onde Adélio Bispo, posteriormente à facada, diz que fez porque mandaram, né? Ele fez isso porque mandaram. Ali é o cabo Kleines que protegeu ele e automaticamente também prendeu o Adélio Bispo posterior à facada. Então o que você tem que fazer? Engaja esse vídeo aqui, tá? Aqui você tem respostas, coisas que a grande mídia não trouxe para você. Então ajude o jornalismo independente a frutificar aqui no YouTube. Como que você faz isso? Deixa o seu gostei, se inscreva no canal, faça seu comentário e compartilhe o canal. Tá? O mais importante, o ganchinho do compartilhamento aí. Apresente esse conteúdo, a gente está beirando aí 100 mil inscritos nesse canal, que é um canal não patrocinado por político algum, e a gente quer sim saber se teve o mandante, quem foi o mandante, e por que ninguém deixa o Adélio Bispo ser entrevistado. Vamos continuar acompanhando. O amadurecimento da própria imprensa brasileira, porque você teria uma programação contínua em vários locais, como disse, eu estou na padaria, eu vi em hotel, e as pessoas ligariam, eu tenho certeza disso, e com a possibilidade sempre de fazer aquela interação, né? Então, você que já, vamos dizer, já fez a empresa, o 247 é grande empresa, é hoje uma grande redação, avance nesse projeto e do que puder contar comigo, conte comigo. Eu acho que nós precisamos ter essa programação o dia todo numa TV democrática, independente, como é o 247. Fazer isso logo, porque as pessoas vão precisar de muita informação, inclusive para combater fake news, né? Exatamente. Vamos ter muita informação ano que vem, muita debate sobre isso ano que vem. Que é o nosso tema principal aqui. Deixa eu agradecer aí a Iraci Gomes, dizendo que maravilha, já continuamos no 247, perfeito. Também falou assim, Léo, que Nossa Senhora Aparecida abençoe esse projeto 247 o dia inteiro. Agradeço muito a Iraci e aos devotos aí de Nossa Senhora Aparecida. Bom, Léo, Joaquim, a gente falou do Estopa, eu lembrei do Estopa aqui. Vamos lá, eu tenho aqui os comentários aqui, ó, Breda Bahia já está nos apoiando e a Sumaia também recomendando que a gente tenha vídeos dos cortes, né? O YouTube só permite que a gente emende uma live em outra live ou em estreia. Então tem que ser programas programados para serem ao vivo, não reprises, né? A menos que a gente reprograme outros programas durante os intervalos. O apelo que eu posso fazer é que quem tem um comércio, quem tem uma padaria e tal, faz esse teste, né? Tem uma televisão, tem um bar, alguma coisa desse tipo, tem um consultório, deixa ligado na TV 247 e vamos acompanhar as reações das pessoas. Com isso, nosso desafio aqui, Joaquim, vai ser o seguinte, ser muito pontual, né? Eu sempre pego muito nesse ponto da pontualidade para começar e também para terminar, porque se a gente também não tiver a pontualidade para terminar, a gente avança nos outros programas. Mas vamos entrar no nosso tema, que é o tema das fake news. Ontem você entrevistou a deputada Lídice da Mata. Eu acompanhei, ela chegou inclusive a colocar que, bom, terminando a CPI da Covid, volta a CPI das fake news, inclusive com a possibilidade de que seja discutido o caso Adélio. Também na CPI da Covid, um dos capítulos mais importantes vai ser o das fake news, provavelmente serão indiciados como líderes do gabinete do ódio, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e como financiadores do gabinete do ódio, que na verdade é o gabinete das mentiras, das fake news, Luciano Hang e o Otávio Facuri. Então, eu te peço para a gente começar falando um pouco sobre a expectativa de fechar. Você vai estar em Brasília, né, na leitura do relatório final da CPI da Covid, mas eu queria que você emendasse as duas CPIs, como é que esse assunto das fake news se conecta antes da gente entrar no caso do Adélio propriamente. Diga lá. Bom, as fake news, pelo que a CPI apurou até agora, elas foram centrais nessa propagação do kit Covid, né? Dessa farsa que atendeu ao interesse do mercado, e o mercado mundial. E o Brasil foi um laboratório para isso, e talvez o laboratório mais intenso, porque fora daqui, nos Estados Unidos, por exemplo, médicos estavam, se fizessem isso, poderiam responder a processo. Então, a fake news foi central nisso. E começa a fake news, ela começa com a desconstrução de uma equipe de cientistas médicos de Manaus, que foram os que desmascararam a cloroquina. O médico Marcos Lacerda e uma equipe, mais 29 cientistas, pesquisadores, eles fizeram esse estudo logo no começo, queriam comprovar a eficácia da
da cloroquina, porque na época todos buscavam algum tipo de medicamento para poder, enfim, tratar as pessoas que ficassem doentes. E ele concluiu que não, que na verdade logo no início o estudo mostrou, a pesquisa mostrou que a cloroquina, ela em dose normal, ela não tem efeito nenhum. E em dose mais forte, ela pode matar. E ela provoca grave arritmia. E aí eles pararam o estudo, publicaram o resultado disso na Inglaterra, publicaram nos Estados Unidos, e um jornal de lá fez, então, um alerta. Atenção, médicos americanos que estavam receitando cloroquina, porque o FDA tinha concedido uma autorização provisória para... Vem para cá, vem para cá. Ó. Muito obrigado pela grande audiência que vocês estão dando aí para a nossa matéria de hoje, tá? Eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo, tá? E se puder, seja membro desse canal. Porque esse canal aqui, diferentemente da grande mídia, ele não tem rabo preso com ninguém. A gente busca só uma coisa aqui, a verdade. E aí você fala, mas isso é um fato muito antigo, Thiago. Não, esse é um fato em aberto até hoje. O Gilmar Mendes proibiu que o Cabrini fosse entrevistar o Adélio Bispo. Ninguém deixa o Adélio Bispo falar. Ao mesmo tempo, o sistema não elimina o Adélio. Né? Que se quisessem envenenar ele, alguma coisa, já teriam feito. Ele está no sistema prisional no Mato Grosso do Sul até hoje. Preso. Enclausurado. Né? A última pessoa que foi ver ele foi a irmã, né, que o jornalista Joaquim de Carvalho levou até o presídio para falar com ele, e ela fez algumas perguntas e ele respondeu para ela, você tá louca de me perguntar isso? Então é tudo muito emblemático, muito enigmático. Por que não estão deixando o Adélio falar? Se assim como eu, você quer, né, uma entrevista do Adélio Bispo, seja para o Cabrini, ou seja para qualquer jornalista que tenha, né, o cacife para poder extrair a verdade desse caso, você junte-se a nós aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá? E se puder, seja membro desse canal independente e ajude a gente na descoberta pela verdade. Pode seguir o vídeo. Que fosse prescrito. E ele, então, a Associação Médica de lá, o jornal, disse, olha, vocês vão responder a processo por erro médico. Olha esse estudo desses brasileiros. Um estudo sério, com um grupo de pessoas grande e submetido aos pares, isto é, as pessoas fazem a crítica, e aí isso parou lá. Aqui não, aqui continuou. E aí, esse grupo, viu, Léo, isso aqui é importante para chegar na frente, foi alvo de fake news, grave. Começa com o Eduardo Bolsonaro, mas grave, foi uma campanha de difamação, ainda tem eco dela lá na CPI hoje, sobretudo com o senador Renz, lá do Rio Grande do Sul. Então, ele continua ameaçando esses médicos. E o que eles fizeram foi um estudo científico. Então, é central a fake news na propagação, essas mentiras do tal kit Covid. Isso, em várias regiões, isso aconteceu aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, em Porto Feliz, nós mostramos isso no documentário. Bom, aí nós chegamos na fake news, na CPI da fake news, cuja relatora é a Lides da Mata, que eu entrevistei ontem. Ela disse que a CPI já chegou ao Palácio do Planalto. Ela disse isso. E aí também isso se conecta com esta propaganda do kit Covid, propaganda desse kit da morte, desse kit de enganação. E aí ela entende, sim, que material da CPI da Covid será utilizado, CPI da pandemia, como ela chama, será utilizado sim na CPI das fake news. Ela diz que tem mais 180 dias, a partir da retomada, vão ter mais 180 dias, quer dizer, mais meio ano, né, para continuar essa investigação, e ela entende que vai prestar um grande serviço para o país, sobretudo no ano de eleição, que é para desmascarar, mostrar que o governo Bolsonaro e esse grupo de extrema-direita que chegou ao poder aqui no Brasil, ele utiliza a mentira como método. Essa que é a questão. A fake news sempre existiu, ela até falou isso. Porém, a extrema-direita aqui no Brasil, liderada pelo Jair Bolsonaro, ela transformou
a CPI transformou a fake news em método, transformou a mentira num método de disputa política. Interessante, Joaquim, você falar sobre isso, você lembrar do papel do Eduardo Bolsonaro nessa mentira inicial relacionada à questão da Covid. Por quê? Porque surgiu uma mentira muito grave nesse domingo na Record, travestida de jornalismo, que era o caso lá das Farc, do PT sendo supostamente financiado pelo narcotráfico, vem a partir de uma jornalista, entre aspas, da extrema-direita espanhola. Há quem diga que quem foi o grande pivô dessa denúncia foi o próprio Eduardo Bolsonaro, articulando com ela, porque logo depois da publicação ele já estava no seu Twitter elogiando o Vox. Eles são tão descarados, eles têm tanta certeza da impunidade, que outro dia o Eduardo Bolsonaro estava espalhando uma fake news sobre a Tabata Amaral e o Jorge Paulo Lemann. Estava dizendo o seguinte, quer dizer, que a Tabata defende o absorvente feminino porque o Jorge Paulo Lemann, suposto dono da Procter & Gamble, venderia absorventes superfaturados para o governo. É assim que esses caras operam. Bom, o Lemann é dono da Ambev, é golpista, mas não é dono da Procter & Gamble. A Tabata é ligada ao Lemann, mas não é autora também do projeto dos absorventes, mas o que eles querem é criar confusão, criar mentira, né? Então é muito grave tudo isso. Deixa eu agradecer a Marina Teles, que chegou aqui como assinante, e sobre esse caso dessa mentira que veio da Espanha agora nessa semana, muitas pessoas me perguntaram, como é que o PT vai reagir, como é que vai reagir e tal. A reação, em tese, teria que ser nos tribunais, só que os tribunais são lentos para decidir. E lá, o risco de você esbarrar num juiz bolsonarista é muito grande, que pode alegar liberdade de expressão, essa coisa toda. Recentemente, o ex-presidente Lula foi condenado, né, num processo contra, se eu não me engano, era a revista Isto É. Era uma fake news contra ele, ele processou, mas mesmo assim foi obrigado a pagar as custas judiciais. Então, se não houver uma regulamentação que passe pelas plataformas... Gente, é o seguinte, agradecer a audiência, né, magistral a audiência de vocês aqui, é fenomenal ver o engajamento. Estou lendo todos os comentários de vocês aqui, tá? Na medida do possível, a gente vai respondendo esses comentários aqui depois, em off. Mas o que eu peço para você é, fique até o final, tá? Fique até o final. Se você é um brasileiro indignado, que entende que o sistema é uma grande cortina de fumaça e que as respostas que deveriam ser trazidas para você, eles deixam para lá, eles querem trazer as respostas que interessam a eles. Eles querem prender o Bolsonaro, tentativa de golpe, eles querem não a anistia, deixa lá o pessoal lá apodrecendo lá, já morreu lá o Clezão, né? Deixa lá senhorinhas lá que tem filho para criar, que estavam ali num inflame, né? Na inflamação do momento ali, e vandalizaram, estão sendo tratados como terroristas, inimigos da nação, inimigos da democracia. E esse atentado, que está muito mal explicado até hoje, eles não trazem para a luz dos holofotes. Então aqui não é um canal sobre especulação, aqui é jornalístico. Então tudo que você está vendo aqui é baseado no que aconteceu e nas respostas que a gente conseguiu até hoje. Então todas as atualizações do caso Adélio Bispo você tem aqui. Você vai sair desse canal aqui sabendo o que aconteceu dentro de tudo que foi divulgado até hoje e tudo que foi apurado em bastidor. E para isso eu peço o quê? Se você se inscreva nesse canal, você deixe o seu gostei, você comente o que você acha de tudo isso. E para você, a grande pergunta é, para você o caso Adélio Bispo está resolvido? Porque o primeiro advogado do Adélio falou para a gente, não, esse caso já está resolvido. Eu falei, tá, então qual é a resposta? O que a PF falou, que ele agiu sozinho, mas e o vídeo que a gente trouxe aqui, dele depois do atentado falando que fez porque mandaram? Como é que explica? Não, ele é louco. Você engoliu essa resposta? Isso aí tá suficiente para você? Se tá, beleza, a gente vai parar por aqui. Se não tá, engaje, comente, diga o que você acha do caso Adélio Bispo. Você tem liberdade para isso aqui. Você não é jornalista, eu sou. Eu trago aqui os fatos, mas o seu comentário é livre. Deixe o seu gostei, se inscreva e compartilhe esse canal. Vamos juntos em busca da verdade. Pode soltar. Formas. Pelo banimento desses propagadores, mesmo que sejam deputados, presidentes da República, ministros de Estado, não importa. Não adianta banir só o perfil do cara mais conhecido que foge para os Estados Unidos. Quando um deputado faz a mesma coisa tão explicitamente, porque o Twitter lá até agora não puniu o perfil do Eduardo Bolsonaro, que estava ali
Eu citei o caso de uma mentira que é muito escancarada, que é essa de que seriam vendidos absorventes superfaturados, né? E a Maiara Sberzi fala, se for aprofundar, chegarão no Bannon. Esse é um dos culpados pela tragédia dos 600 mil mortos no país. Não vamos nos esquecer do Bannon, né? Concordo plenamente, acho que Steve Bannon é o grande pai desse esquema das mentiras que têm sido contadas globalmente. Mas, Joaquim, passo para você para a gente falar então do caso Adélio. Já tem novidade, vai ter novidade, porque essa talvez seja a mãe de todas as mentiras. Eu vi ontem você falando com a Lídice e você colocava assim para ela, olha, a narrativa evidentemente é uma narrativa falsa e mentirosa, e todo mundo concorda nesse ponto. Então, passo para você e te pergunto sobre novidades do caso Adélio. Bom, o Adélio, nós tivemos, nós publicamos a íntegra da entrevista com o sobrinho do Adélio, que é o Jefferson. Ele pede para não mostrar o rosto, mas diz que pode falar o nome dele sem problema nenhum. Ele então ali falou sobre, quem acompanhou a entrevista, se não acompanhou, recomendo que vejam. Ele falou sobre as mentiras, ou vamos chamar assim, as coisas estranhas que ocorreram a partir da prisão do tio dele, do Adélio. Então, ele diz claramente que o Facebook do tio estava sendo administrado depois da prisão dele. Ele falou, tenho certeza, porque quando ocorreu, eu vi na televisão, eu entrei no Facebook do meu tio, ele estava online, e aí eu vi que a amizade que ele tinha comigo foi cancelada. Ele falou, eu acho que não queriam que me localizassem, porque ele é o mais articulado da família do Adélio. E aí, Léo, eu estou investigando, conversando com as pessoas, já desse projeto nosso, né, das fake news. E eu conversei com o defensor público, isso é que é importante, o defensor público que atuou no caso do Adélio. O que acontece com o Adélio? O Adélio está trancado, o Adélio não conversa com ninguém em caráter pessoal, e o Adélio mandou várias cartas, mandou carta para o juiz de fora, para o juiz de fora, mandou carta para o juiz de Campo Grande, o Adélio mandou carta para a irmã, mandou carta para a Defensoria Pública, e foi assim que a Defensoria Pública entrou no caso. O Adélio, na carta, você resumindo, o Adélio faz um apelo, tirem esse advogado, que era o Zanoni. Ele está contra mim, tirem o advogado, porque ele entende que está sendo perseguido, tá? Essa aqui é a verdade, que ele não está tendo chance de defesa. E aí a defensoria entrou no caso por causa disso. Aí o Adélio removeu o advogado, ele cassou a procuração do advogado do Zanoni, aquele criminalista que defendeu já outros clientes. Só que o Zanoni continua se apresentando como advogado do Adélio. Aí você vai chegar num ponto. Chegar num ponto. Aí o que acontece? O Zanoni deixou de ser o advogado, porém se tornou curador processual do Adélio. Então, ele fala pelo Adélio dentro do processo, e para os incautos, ele nem fala que não é mais advogado, como você disse. Ele continua falando, e aí, o que está ocorrendo lá é muito grave, viu? É muito grave. E aí, eu conversando com o defensor público, que foi transferido, era de Juiz de Fora, se dedicou ao caso, hoje está em Brasília, num posto administrativo, e ele não pode mais atuar no caso do Adélio, porque a defensoria atua no aquele protocolo de defensor natural, isto é, tem que estar naquela região, naquela jurisdição. E aí o Adélio hoje não tem um defensor único, eles se revezam na visita ao Adélio. Ele contou o seguinte, primeiro, ele entrou dizendo o seguinte, olha, o Adélio não pode ficar num presídio de segurança máxima. Eu vou contar várias coisas graves, viu? Não pode ficar num presídio de segurança máxima. Primeiro, porque se ele é doente, o que é discutível, mas se ele é doente, ele tem que ser tratado. Existe vários julgados no STJ dizendo que uma pessoa não pode cumprir medida de segurança numa cadeia. Ou ele vai para um hospital, ou ele vai para casa, é monitorado e usa o serviço público de saúde mental. O advogado Zanoni foi contra, disse não, ele não pode sair do presídio. O advogado colocou ele no presídio desde o primeiro dia, disse ele tem que ir para o presídio de segurança máxima. E o advogado diz não, ele não pode sair porque ele corre risco de vida.
o Adélio não pode ficar num sistema que é mais gravoso do que aquele que ele teria direito. Se não tiver vaga em hospital, é na casa e vai ser atendido por sistema de saúde público. Aí o que acontece? O juiz de Campo Grande disse o seguinte: tem razão a defensoria, o Adélio tem que ir para Minas Gerais, tem que ir para o estado dele e para um hospital psiquiátrico. Aí o juiz de fora, que é o juiz do feito, falou não, ele tem que ficar aí. Se instalou um conflito de competência. Tudo isso a mídia não deu, a imprensa não deu, ninguém deu. Você entrou um conflito de competência. Aí esse conflito de competência subiu e foi decidido até chegar até o STJ. O STJ disse não, ele pode cumprir sim num presídio de segurança máxima, mesmo sendo um doente mental, segundo o laudo, que é discutível. Tudo isso tem que ser revisto, inclusive. Aí foi para o Supremo Tribunal Federal pedir um habeas corpus. Aí o Nunes Marques negou a liminar. E aí, chegou na mão do Nunes Marques já? O Nunes Marques já interferiu, nomeado pelo Bolsonaro. Exatamente. O Nunes Marques negou a liminar, falou não, continua no presídio federal. E aí isso foi para a segunda turma, e a segunda turma decidiu de acordo com o Nunes Marques. E aí o que a defensoria está dizendo, esse defensor? Ele quer levar o caso, é que ele não tem mais jurisdição ali, ele quer levar o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, porque ele diz que o caso é grave, o Adélio é o único brasileiro que cumpre medida de segurança, isto é, aquele que teoricamente, ou em tese tem um transtorno mental grave e que cumpre numa cadeia. Veja bem, cumpre num presídio de segurança máxima onde ele fica 22 horas fechado sozinho. E aí, o Adélio, recentemente, mais grave, tudo isso que eu estou era novidade. Recentemente, o Adélio, veja bem, como ele é um doente mental, ele não tem regime disciplinar. Mas aí eu encontrei, com a ajuda de uma membra da nossa comunidade, cujo nome não vou falar, que é advogada, foi ela que me passou isso, me entregou, viu, e falou, olha o que aconteceu. Ele foi submetido a um processo disciplinar, porque o que aconteceu? Chegaram lá, estão enfiando o remédio no Adélio. Ele disse, não vou tomar remédio. Aí, não, você tem que tomar remédio. Não, não vou tomar remédio. Porque é hospital psiquiátrico, é o médico que deveria tratá-lo. Não, vou tomar remédio. Aí falou, não, você vai tomar remédio e você vai sair para o banho de sol. Ele falou, não vou sair para o banho de sol. Entendeu? Não saio mais para o banho de sol, fico aqui. Aí ele foi tirado à força da cela dele e foi colocado numa solitária, onde ele ficou 30 dias. E aí entraram com mandado de segurança a Defensoria Pública, só que demorou para ser julgado. E aí, depois que ele cumpriu os 30 dias em isolamento numa solitária, ele, então, se bem que ele está numa solitária, a cadeia individual, mas ali é mais grave ainda, não tem nem banho de sol. E ele cumprindo medida disciplinar. E não pode, no caso dele, ele tinha que estar no hospital. E aí, depois de 30 dias, quando a justiça demorou para julgar, julgou, falou, tem razão, não faz sentido alguém que é apontado como doente mental estar submetido a regime disciplinar. Ele tem que ir para o hospital, mas ele não vai. Não querem que ele saia da penitenciária, essa que é a verdade. No hospital, ou seja, na família, ele vai ter interlocução com outras pessoas. Ele vai conversar com outras pessoas. Ele vai conversar com outros médicos. E claramente estão trancando o Adélio. Isso não quer. E ele se tornou o único caso no Brasil de pessoa que cumpre medida de segurança, que é pessoa que é inimputável, mas que cometeu um crime, mas não pode responder por ele, é considerado incapaz, o que o Adélio não é, efetivamente não é. Mas, vamos lá, ele não podia estar lá, ele tinha que estar num hospital psiquiátrico. Só que no hospital psiquiátrico vai ter outros psiquiatras, vai ter enfermeiro, vai gente que vai olhar o estado dele e as coisas podem ter repercussão. Então ele continua trancado, ele vai ser submetido a uma junta médica no ano que vem, e aí ele, dependendo da avaliação, ele pode ser solto. E lembrando bem, é ano de eleição. O sobrinho dele falou, eles estão segurando meu tio, porque eles vão soltar no ano que vem para fazer uso político como fizeram em 2018. O sobrinho dele, o Jefferson, disse isso nesta entrevista exclusiva, cuja íntegra está publicada aqui na TV 247. É muito importante você ter divulgado a íntegra da entrevista. Ele fala que ele é um arquivo vivo, que ele pode ser assassinado, ele teme pela vida do Adélio Bispo, né? Isso foi colocado. Deixa eu agradecer aqui a Francilene, que está mandando um apoio ao documentário, a gente agradece bastante.
e anotei seu nome lá para botar entre os patrocinadores. Ali Oliveira está dizendo, chegando agora, feliz dia das eternas crianças. Mônica dizendo, Steve Bannon por trás de toda a orquestração de fake news, cortinas de fumaça, eles não desistirão facilmente de manter o Brasil nas mãos da extrema-direita. E, Joaquim, quer dizer, na verdade, o seu primeiro documentário sobre esse caso incomodou muita gente na imprensa, talvez por isso que tenha sido dito pelo sobrinho, né? A existência de um plano para a eleição brasileira de 2022. Bolsonaro pode ser descartado, mas pode não ser descartado, pode ser uma peça necessária para derrotar a esquerda no Brasil. E aí uma das armas seria a Adélio. Você acha que você ainda tem sido procurado por jornalistas, ainda estão tentando desqualificar o teu trabalho? E outra coisa que eu quero te perguntar, tem uma pessoa aqui, por exemplo, que está aqui, ó, está aqui no nosso chat, está falando teoria da conspiração, teoria da conspiração, teoria da conspiração, né? E até vou te passar para falar, para dialogar diretamente com o Júlio Rezende, que está colocando esses argumentos, né? Você tem vários, é evidente que a narrativa oficial não fica de pé, né? Você tem documentação sobre esses pontos que você trouxe, sobre essa questão dos 30 dias na solitária, essa atuação da Defensoria Pública, tudo isso que foi feito, esse conflito de competência, o sorteio que cai na mão do Nunes Marques. Quer dizer, como é que você responderia a esse ataque que está sendo feito aqui próprio, né, sobre essa questão de teoria da conspiração? Passo para você. Primeiro que o último contato que eu tive da imprensa foi de uma repórter da BBC colocando uma questão e dizia que alguém estava criticando, tentando nos comparar a um jornalismo uma produção absolutamente desqualificada. Eu perguntei quem era a pessoa, porque para responder eu tenho que saber se vale a resposta, quem é a pessoa. E ela não me respondeu e morreu por aí. A pessoa que faz essa acusação, eu vou dizer uma coisa, Léo, eu digo para você, eu hoje acho que essa pessoa ela é a típica pessoa manipulada pela velha imprensa, que levou o país a esse caos, que levou o país à extrema-direita. É um direito da pessoa agir como quiser, pensar como ela quiser. Agora, se ela fosse conhecer um pouco daquilo que eu fiz na minha vida, tem um livro que ataca justamente a teoria da conspiração, que é a cobertura do PC Farias. Eu tenho esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti em 2005, e porque eu tenho essa preocupação o tempo todo. No caso do Adélio, a narrativa não para de pé. É falsa. As pessoas foram informadas de que o Adélio era um militante de esquerda com transtorno mental que atentou contra a vida de um adversário político. Isso não é verdadeiro. Simplesmente não é verdadeiro. Se isso não for notícia, eu não sei mais o que é notícia. Isso não é verdadeiro. Evidentemente que a partir daí você dá essa notícia, você faz esse relato e você aprofunda. E vai aprofundando como nós estamos fazendo. Agora, o que a imprensa não pode fazer é ficar de braços cruzados diante de uma mentira que foi contada para o país, mudou a história do Brasil e ela continua sendo contada. Por que é que nós fizemos agora isso? A ideia do documentário, eu disse isso, foi do Leonardo Atushi, porque há muito tempo nós conversamos sobre a ideia de fazer algo, de apurar essa história. Mas o Bolsonaro politizou mais uma vez a questão quando ele teve aquela crise de soluço. E aí ele mais uma vez vinculou. E aí nós fizemos o seguinte, olha, vamos apurar essa história. E qual foi a divergência inicial? Eu falei, Léo, se a narrativa oficial, aquilo que prevaleceu for a verdadeira, aquilo que nós vamos contar. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos a campo. Foi exatamente assim. Foi desse jeito, aí nós fomos a campo, e o que eu comecei a apurar foi que aquilo não parava de pé. Desde o encontro da faca, foi o primeiro evento, a primeira novidade que nós apuramos, até o perfil do Adélio. E tem muitas outras coisas ainda que nós continuamos apurando e que precisam ser melhor esclarecidas. Por exemplo, o Adélio fala do transtorno mental do Adélio, mas o Adélio foi encontrado com 3 celulares, 2 não funcionavam. O que ele usava efetivamente não estava no nome dele. Ele conseguiu um CPF de outra pessoa e colocou e habilitou, comprou o chip no nome dessa outra pessoa.
E aí, o que mostra que o Adélio sabia que podia ser monitorado. Ele podia ser... Esse foi um celular, e se ele usou outros? O Adélio, pouca gente falou, mas no dia da facada, ou suposta facada, o Adélio esteve numa lan house às 10h20 da manhã, saiu às 10h40. A polícia esteve lá, apreendeu os computadores, disse que não conseguiu encontrar nada por conta do programa de uma lan house. Quando sai um, entra outro, então desaparece tudo, não fica nada gravado ali. Muito obrigado. Pelo menos é isso que consta no inquérito. Mas o Adélio, que tinha celular, ele pouco antes foi por uma lan house. E lembrando bem, isso a própria polícia fala no relatório, que você usar CPF de outra pessoa, você fazer essas visitas rápidas à lan house, é um método do terrorismo. Tá? Ele lembra até do caso das Torres Gêmeas, que é para não deixar nenhum tipo de rastro. Enfim, o que eu quero dizer para você é que tem 200 pistas para serem perseguidas. Outra coisa, além de tudo aquilo que nós já contamos, não para de pé. Havia, Juiz de Fora tem um programa chamado Olho Vivo, que são várias câmeras em vários cantos. Tá? O Adélio morava ali no centro, praticamente tem o Olho Vivo em todo lugar ali. Ele estava ali na pensão. Não há uma imagem de olho vivo dentro do inquérito. Tinha que verificar a interação do Adélio, por onde ele andou, o que ele tinha, porque essas câmeras têm registros. É um sistema avançado, inclusive, que tem lá em Juiz de Fora. Não. A polícia não obteve nenhuma dessas imagens. A preocupação da polícia, no primeiro momento, foi apreender as fotos que foram tiradas por 2 bons fotógrafos lá de Juiz de Fora do jornal A Tribuna, Felipe Cury e Leonardo Costa, que era editor. Ela foi lá falou, e aprendeu essas fotos para saber o que tinha. E isso foi pouco usado. E agora essas fotos que eu tenho me permitiu, por exemplo, descobrir uma nova coisa, tem uma outra novidade ali. Vocês lembram que em abril um agente da Polícia Federal foi, não foi preso, mas foi abordado no subsolo de um condomínio lá de Brasília, onde estava um personal trainer, tá? Então, esse agente, ele é Luiz Felipe Félix. A imprensa deu, olha, tem um agente da Polícia Federal monitorando um parceiro comercial do Jair Renan, tá? E aí, quem é esse? Eu vi pelas fotos. Quem é esse agente da Polícia Federal? O principal segurança que estava lá em Juiz de Fora. E onde ele estava? Lotado no Palácio do Planalto. Olha a BIM paralela aí. Agora eu te pergunto o seguinte, se você, esse que fala da teoria da conspiração, se você fosse um candidato, tivesse os seguranças e fosse esfaqueado, se você fosse esfaqueado, o que você faria com esse segurança? Você continuaria com eles? Você coloca para cuidar do seu filho, né? Aqui, ó, esse é o Luiz Felipe Félix, ao lado. Está cuidando do filho. Estava monitorando essa outra pessoa. E este segurança, eu tenho também uma foto, há uma cena em que ele está conversando com 3 pessoas. Um deles é um policial militar da reserva, que é de camisa regata, tem um outro que ninguém sabe quem é, e tem o Adélio. Os 3 estão conversando com esse Félix. Esse aí, na verdade, esse é o Alan Lucena, que era um empresário que estaria sendo monitorado pelo Luiz Felipe Félix. Mas, enfim, é um grande amigo do Jair Renan. Então é a BIM paralela investigando os filhos do Bolsonaro e os negócios ali, enfim. Alguém mandou fazer isso, ele é da estrita confiança do Jair Bolsonaro. É que a imprensa não ligou, a imprensa não tem memória, não tem arquivo. A velha imprensa, nós somos imprensa também, nós somos a nova imprensa. Agora, Luiz Felipe Félix, ele era o cara da segurança lá. O principal, ele é o cara também que apareceu um vídeo, vocês lembram disso? Que ele dá um soquinho no Bolsonaro. E as pessoas falam assim, por que ele deu um soquinho no Bolsonaro se o Bolsonaro supostamente estava muito ferido naquela situação? Entendeu? Que ele aparece aí, os próprios bolsonaristas não sabiam quem era, falou, tá vendo, queriam matar o Bolsonaro, olha só, o segurança dá um soquinho nele, não sei o que e tal. Aí veio a família do Bolsonaro e falou, não, esse cara é um segurança do meu pai, agente da Polícia Federal, tem toda a confiança do meu pai. E ele é da confiança mesmo, tanto é da confiança que agora, depois do episódio de Juiz de Fora, ele aparece
no Rolls Royce, dando aquela segurança do lado, numa posição de honra, o primeiro agente, é o primeiro segurança ali do Rolls Royce, onde estava o Bolsonaro, estava a Michelle e estava o Carlos Bolsonaro ali no banco de trás. Você lembra disso, né? No dia 1º de janeiro. E ele está na posição de honra. E do outro lado tem um outro segurança da Polícia Federal naquele dia. E aí a imprensa diz, mas estava um agente lá e esse agente é lotado no Palácio do Planalto. O Bolsonaro levou ele para dentro do Palácio do Planalto e a ele foi dada uma missão de monitorar o filho, um sócio do filho, é saber, ter informação sobre o sócio do filho. Segurança faz, inteligência faz isso, entendeu? Mas é de algo familiar, pessoal, mas mostra a extrema confiança que esta pessoa tem do Jair Bolsonaro. E veja bem, falhou. Se houve a facada, falhou miseravelmente. Como é que pode um cara desse ser promovido, estar dentro do Palácio do Planalto e acabou sendo flagrado numa ação que pode ser considerada até ilegal, porque, embora a inteligência faça isso, você tem que ver se há interesse de Estado para fazer esse tipo de monitoramento, mas era o mesmo cidadão da confiança do Jair Bolsonaro. Ou seja, muitas revelações aqui. Eu vou ler os superchats aqui, já volto com você, Joaquim. Interessantíssima essa história que você está trazendo aqui para a gente. Bom, a Lia Oliveira está dizendo aqui, soquinho o código, né, como você falou no filme. Mark está dizendo, parabéns, sugiro que nos intervalos da programação coloque-se algum vídeo de outro site de esquerda. Isso não é permitido, porque a gente só pode fazer isso dentro do próprio canal. O recurso não permite, né? Não é que a gente não queira. O Robertson está aqui apoiando o documentário, agradeço bastante ao Robertson, Zé Carlos Machado, a Ivone Moura também, Cristiano Souza. E a Márcia Silveira está dizendo, quem acha que é teoria da conspiração, que prove o contrário, então, que não é teoria da conspiração. Simples assim. Mas eu acho que, de fato, são tantos furos, Joaquim, quer dizer, que já não dá para sustentar a versão oficial. Eu te pergunto o seguinte, você vai estar acompanhando a leitura desse relatório final, né, nos próximos dias, e que vai ter muita coisa dedicada às fake news, né? Por que ainda existe, na sua opinião, uma barreira, essa coisa, né? Aliás, teve até uma crise no Conselho Editorial da Folha de São Paulo. Tem um dos conselheiros, que é o Joel Pinheiro da Fonseca, dizendo que a Folha não deve dizer que Bolsonaro mente, né, porque todos os políticos mentem. Esse é o argumento dele. Mas é diferente, né? O que você falou, olha, Bolsonaro faz da mentira um método, né? Isso aí é uma coisa explícita, por isso mesmo que a gente tem visto essa situação no Brasil. E aí eu quero emendar com esse comentário do Jaedson Costa, está dizendo, a imprensa lavou as mãos conscientemente porque era conveniente e a mídia era conivente, né? Por que você acha que a mídia, praticamente toda ela, tem plena convicção de que Bolsonaro é um mentiroso, ele, seus filhos, etc. e tal, mas ainda mantém uma confiança nesse episódio da facada / fakeada? Diga lá, Joaquim. Eu acho que a questão é a seguinte, naquela ocasião, primeiro, tecnicamente, a imprensa hoje brasileira é muito ruim. Nós temos que dizer que a direção das redações, tem bons jornalistas nas redações, eu conheço muitos, mas a direção é triste, é lamentável. Nós temos hoje uma das piores imprensas do mundo. Isso, tenho dúvida, lamentavelmente. Trabalhei em grandes redações a maior parte da minha vida, mas não era desse jeito. Então, hoje ela é pobre, ela é miserável do ponto de vista da qualidade jornalística. Mas o outro caso, não foi só esse o motivo. Naquela ocasião, eu entendo que aprofundar essa investigação seria, na verdade, duvidar do próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro era o plano B da elite. Era. Tá? O plano A era outro, era o Alckmin, e o plano B era o Bolsonaro. Então, o que motivou esse silêncio é do tipo seguinte, não vamos mexer com isso, porque o que pode sair daí? Isso daí pode complicar. Nós queremos ter uma boa relação com o Bolsonaro, porque a velha imprensa tentou ter essa boa relação com o Bolsonaro. Isso é a verdade, várias vezes, várias iniciativas. E apoiou sempre o Paulo Guedes, apoiou sempre o plano de governo do Jair Bolsonaro. Não aprova o que o Bolsonaro fala, mas aprova o que o Paulo Guedes faz. Isso é evidente, é óbvio. E havia esse compromisso. Então, é daquele tipo de coisa, não vamos tocar nesse assunto. Isso já tinha ocorrido. 2014, eu já vi isso também. Em novembro de 2013, apreenderam aquele helicóptero do Zezé Perrella com 0,5 tonelada de pasta base de cocaína. E a imprensa deu a notícia e esqueceu, morreu o assunto e não falou mais. E por quê? Porque falar daquele assunto atraía a atenção para aspectos
vamos chamar assim, comprometedores da biografia, ou folha corrida, enfim, trajetória, do Aécio Neves. Então, ignora esse assunto. A imprensa funciona assim. No caso da facada, do tipo, olha, essa é a versão oficial, então não vamos criticar, não vamos questionar, porque isso pode gerar algum incômodo para o Jair Bolsonaro. É assim que eu penso. Para aquele que era o plano B da elite. É só ver o mercado. O dia da facada, um dia, 2 dias, um dia depois da facada, a Bolsa subiu. Por quê? Porque o Bolsonaro subiu nas pesquisas. E aí, como o Bolsonaro apresentava o Paulo Guedes como posto piranga, e aquele compromisso com o mercado, aquele compromisso com o sistema financeiro, então vamos deixar o Bolsonaro e não vamos tocar nesse assunto, porque pode ser incômodo, não vamos investigar muito, e vamos dar a notícia que tem que dar. E aí a Polícia Federal fez o seu trabalho, entendo que ela desprezou efetivamente essa linha do autoatentado, ela não investigou, pode investigar, eu acho que a Polícia Federal é competente para isso, acho até que aqueles policiais que estavam envolvidos são competentes para fazer um bom trabalho, só tem que investigar essa linha que não foi investigada, para isso tem que reabrir o caso. Mas respondendo à mídia, você pode chamar que ela é cúmplice, mas eu entendo que seja isso. Não vamos trabalhar muito nisso, porque hoje em dia, jornalismo, você está vendo aqui no 247, viu? Porque se você está vendo jornalismo aqui, os outros não fazem jornalismo. A Folha de São Paulo é um banco, o Estadão hoje é controlado por bancos, tem a família, tem uma cultura de jornalismo lá ainda mais do que na Folha que virou um banco escancaradamente, e o Globo também tem o seu compromisso com o sistema financeiro, eles têm outros interesses, não é jornalismo. Não vamos investigar, porque isso dá trabalho. Talvez a gente faça uma outra matéria sobre rachadinha aí, mas de investigação para valer, densa, esse trabalho pesado que a imprensa tem a obrigação de fazer, hoje não faz mais. É triste, mas não faz, entendeu? Cada vez menos, né? Mas é para pegar delegado, sempre baixo escalão ali. Quando vai no coração mesmo do sistema que tem que ir, não vai, não tem coragem para isso, não tem compromisso editorial com o verdadeiro jornalismo. Não tem nenhum interesse, né? Exatamente. A Ali Oliveira está dizendo, Kafka nos demonstrou que mentes capturadas, mais burocracia judicial e institucional, mais crenças, um morto na nossa frente é teoria da conspiração, não um fato real visível, né? Marco Rubim, Léo, vale a pena fazer o contraponto sobre o veto do Haddad à distribuição de absorventes. Essa informação está inundando as mídias bolsonaristas. Eu não sabia dessa informação, vou tentar me informar melhor. E o Celo Mendonça está perguntando, Joaquim, você conseguiria entrevistar um colega de presídio de Adélio? E aí eu queria te perguntar, porque para mim ficou uma dúvida. Então, o seguinte, o Adélio conseguiu se livrar do Zanoni como advogado, mas não como curador, ele está sendo defendido hoje pela Defensoria Pública, essa é uma questão. E outra, se a família vai tentar encontrá-lo, se há algum movimento de familiares para tentar, de fato, tirar essa curatela do Zanoni, Joaquim. A primeira coisa é que, sim, o Zanoni está fora, mas não adianta mais, o processo acabou, entendeu? Então você pega o seguinte, então o Zanoni foi advogado até o final. A Defensoria está atuando na execução da sentença. O Adélio cumpre medida de segurança. E sim, o Zanoni continua sendo o curador processual. Quando tem, inclusive na execução, quando tem que se manifestar em nome do Adélio, quem faz isso é o advogado, o Zanoni. Tá? Então, este é o fato. Tá? Este é o fato. Em relação à família, sim, a família quer visitar o Adélio, a família é muito pobre, a família não tem condição de assumir a curatela do Adélio, porque curatela só dá ônus, não tem bônus nenhum, o advogado é que quer muito ser curador, porque todo mundo sabe, isso dá ônus, não tem nenhum tipo de apoio, mas a família sim quer visitar muito o Adélio, quer conversar com o Adélio quer conversar com a família, o Adélio quer estar perto da família, o Adélio já falou, me mande para Minas Gerais, qualquer lugar, porque aí ele pode receber a visita da família, porque vocês viram pela entrevista do sobrinho, eu mostrei a casa, que é a casa do Adélio, do pai do Adélio, onde mora a irmã dele, que ajudou a criar o Adélio, porque a mãe morreu quando o Adélio era muito jovem, e eles todos querem ter essa relação. Eu entrevistei um psicólogo forense,
E ele falou que o que acontece também no caso do Adélio é um absurdo sob o ponto de vista médico, o ponto de vista do tratamento, porque seja lá quem está cumprindo uma medida de segurança, ele tem que ter algum tipo de reinserção, tem que ter algum tipo de tratamento. E o protocolo, a regra número 1, ou o procedimento número 1, é contato com a família. Tem que ter. O Adélio está há mais de 3 anos sem contato nenhum em caráter pessoal. Quando as pessoas falam, ele convive com outros presos, na hora do banho de sol, algumas vezes ele convive sim, no resto ele fica 22 horas trancado, olhando para o teto, olhando para a parede branca, mais nada, entendeu? O tempo todo, e ele fica separado, mas na hora do banho de sol ele tem algum tipo de interação com essas pessoas, é muito pequena, ele não pode receber notícias, e ele mesmo disse para o delegado, numa declaração que ele deu, não foi entrevista, porque o Adélio nunca deu entrevista para ninguém. Então, ele, numa declaração que isso é público, ele falou sobre que ele não tem acesso a notícias, e os outros presos têm, que falam para ele do que está acontecendo, do que acontece, e falam às vezes, porque ele não tem essa interação. Que é um canal não patrocinado por como eu político disse, algum, eu contei aqui, e a gente vou quer repetir sim para as saber pessoas que entraram depois. Se teve o mandante, quem foi o mandante? Recentemente ele foi para solitária, ficou 30 dias, entrevistado. O que é um absurdo para quem tem transtorno mental, na hipótese de que ele tenha transtorno mental. Ele foi cumprir lá foi punido, porque ele não quis tomar remédio, eu estou enfiando o remédio dele, ele não quis tomar remédio, e ele não quis nem sair para o banho de sol, aí ele foi tirado à força e levado para uma solitária, onde ele ficou 30 dias. A Defensoria atuou nesse caso, entrou com mandado de segurança, e depois que ele já tinha cumprido, demorou algum tempo, a Justiça reconheceu, falou, não tem cabimento mesmo, porque ele cumpre medida de segurança, ele não é um preso, então ele não pode ser punido, ele tem que ser tratado. O Adélio, como eu disse, estou falando agora para as pessoas que entraram, a Defensoria, quem cuidou desse caso durante um tempo, que não está mais lá em Campo Grande, está hoje em Brasília, disse que o caso do Adélio tem que ser levado para cortes internacionais, porque ele é o único brasileiro que cumpre medida de segurança, que tem transtorno mental em tese, mas esse é o laudo, essa é a sentença. Essa é uma questão, né? Porque se ele tem o transtorno mental, eu acho que é fundamental deixar isso claro. Se ele tem o transtorno mental, ele não poderia estar num regime mais gravoso do que a lei permite. Então, ele não poderia estar lá. Se ele não tem o transtorno mental, toda a narrativa é falsa. Né? Então, essa é uma questão também que é fundamental. Porque ele está no presídio, ele foi levado para lá por conta de um crime político, mas ele foi entregue ao curador, vamos dizer assim, ao advogado, porque supostamente não poderia responder pelos seus atos. Né? Então, tudo nisso fica muito questionável, toda a história que vem sendo contada e o próprio papel desse advogado Zanoni. Né? Aqui, Joaquim, vamos lá, até o Brandão está dizendo, impressionante o acúmulo de revelações deste caso. Muito orgulho pelo Joaquim, TV 247, pela coragem de viabilizar algo que mudou a história de um país. Silvio Chaves, o melhor jornalismo que existe no Brasil, continue assim e não se venda, né? Na verdade, não é que a gente se venda, mas a gente pede aqui sempre o apoio para poder viabilizar este projeto. Então, esse projeto depende do apoio da comunidade. O link é esse aqui, ó, catarse.me/fakeadas. Quem clicar vai chegar, e tem que botar o S no final, cuidado para não botar só fakeada, porque fakeada é o primeiro, né? Então, vai chegar nesse link aqui, a máquina de fakeadas da extrema-direita. A gente está em processo de arrecadação. Se cada pessoa que está nos assistindo aqui, são quase 7 mil pessoas, doar R$2, R$3, praticamente está alcançada a meta. Então a gente faz um apelo para que todos possam ajudar, porque é muito importante. Tem viagem, tem apuração, tem muita coisa, tem profissionais de edição, de corte, de montagem, profissionais de cinema, né? Como foi no vídeo passado, né, Joaquim, que teve tanta repercussão, até porque teve essa qualidade cinematográfica também. Está indo para 1,5 milhão de visualizações. E isso tendo sido feito com R$60 mil. Então a gente pede todo mundo que puder, catarse.me/fakeadas. Passo para você, Joaquim, para falar sobre a importância do apoio da comunidade ao teu trabalho. É fundamental. Sem esse apoio, nós não conseguimos fazer. Um documentário como esse, de 1 hora e 44 minutos, foi muita captação que nós não usamos, vocês viram agora a íntegra.
por um custo de R$60 mil, eu vou falar para vocês, é um milagre, entendeu? Isso é porque nós fazemos aqui uma guerrilha, realmente, do ponto de vista de jornalismo, entendeu? Com lutando por uma causa, e a gente tem feito esse trabalho. E agora a gente pretende fazer várias viagens, se vão para Brasília, se houver, a gente está tentando a entrevista com o Adélio, tá? Esse é o primeiro, nosso alvo prioritário, e a gente ir para lá, e Campo Grande, e tentar contar em detalhes como é que é a vida dele, e eventualmente se a família for acompanhar, tá? Então, isso é necessário, é absolutamente necessário que a gente faça esse trabalho, e aí a gente está conversando, nós teremos também um profissional de cinema para fechar esse documentário, mas para isso eu peço mesmo que vocês colaborem, como vocês sempre fizeram. Tá? E eu me comprometo, e vocês me conhecem, a gente vai entregar a vocês um produto de qualidade, vamos mostrar aquilo que hoje a velha imprensa não mostra, entendeu? Ela não esconde, ela tem outras preocupações, ela tem outras prioridades, mas pode ter certeza que vocês vão ter jornalismo de qualidade, mas para isso, peço realmente que a gente atinja essa meta para a gente começar a fazer essas viagens, tá bem? Esse é um pedido que eu faço a vocês. Deixa eu agradecer aqui a De Oliveira, aqui, que está chegando aqui com uma mensagem dizendo, ó, ganhou aqui uma... É membro há 38 meses aqui da TV 247, então um dos primeiros membros. Muito obrigado pela grande audiência que vocês a gente agradece muito. Beatriz Martins apoiando também. Tá? Joaquim, eu vou aqui ler alguns comentários e trazer umas perguntas aqui para você. Tá? E se puder, seja membro desse canal. Porque esse canal aqui... Como o Bolsonaro poderia usar a fakeada nas eleições de 2022? Ele não tem rabo preso com ninguém. A Ali Oliveira está dizendo que são muitas incongruências e o Carlos Alberto E aí você fala, mas isso é um fato muito antigo, Thiago. Não, isso é um fato aberto até hoje. E Cristine está perguntando se não seria o caso de fazer uma vaquinha para a família do Adélio ir visitá-lo. Ninguém deixa o Adélio Bispo falar. Essa é uma questão também que a gente também não quer produzir fatos, né, também. Eu acho que essa é uma questão. Se quisessem envenenar ele... Mas eu queria te perguntar isso, quer dizer, se ele realmente corre risco de vida, como uma pessoa colocou, até hoje. Se ele pode sofrer algum tipo de lavagem cerebral, né? Enclausurado. Essa coisa de ter remédios forçados, o que isso significa. E por último, Joaquim, também, como é que seria de que maneira ele pode ser utilizado nas eleições, como pergunta aqui a Tatiana. Bom, a questão dele ser suicidado, né? A família tem esse medo. O Jefferson, vocês não viram, vejo o documentário, ele chora no documentário. Ele falou, eu não sei se vou conseguir ver meu tio vivo, porque ele é um arquivo, entendeu? Ele sabe que ele é um arquivo. E sabe que ele hoje, ninguém sabe como ele está sendo tratado. O que acontece com ele. E a dificuldade que colocaram também de nós fazermos a visita, porque uma mora em Montes Claros, ele mora em Campinas. Para fazer a visita, eles têm que ir, monitorada, virtual, teria que ir para Belo Horizonte, o pessoal de Montes Claros, Belo Horizonte, ou teria que ir para São Paulo. Então, ele quer ter esse encontro pessoal, tem algumas pessoas já se oferecendo para ajudá-lo diretamente, então vai ser... É importante que tenha isso, mas a família tem esse medo. Eu respondo, não como minha opinião, mas como repórter, aquilo que eu ouvi de quem está próximo dele, ou de quem é próximo dele, que é a família dele. Qualquer outra questão, Léo? Não, lavagem cerebral, né? Se ele pode sofrer algum tipo de lavagem cerebral e como é que ele pode ser usado nas eleições. E um comentário que está sendo feito aqui também é se ele pode ser levado para a CPI, se a CPI poderia, por exemplo, aprovar um requerimento para que ele fosse ouvido na CPI. Diga, Joaquim, acho que são vários pontos ali, agradeço a Isabel que também está apoiando o documentário aqui, quem estiver apoiando como superchat, né, a gente só pede para mandar um e-mail para o contato@brasil247.com.br e pedir para que o seu nome seja incluído. Então, Joaquim, peço para você fazer um comentário aí puxando esses temas todos, né? Lavagem cerebral, como é que ele pode ser usado também nas eleições. Lavagem cerebral, o que acontece? O Adélio já foi criado uma situação em que ficou muito confortável para quem tem medo da verdade, ou para quem quer blindar o Adélio. Porque se o Adélio resolver falar a verdade, sempre vai haver um questionamento, vai ser feita uma colocação. É um delírio de um louco. Esse é um ponto. Então, você imaginar que se o Adélio tinha algum tipo
de transtorno mental, e o Adélio não era inimputável, isso eu tenho certeza pela vida que ele levava. O Adélio organizava muito bem o dinheiro, ele sabia onde estava, se a facada houve realmente, ele planejou, ele teve um dia antes fotografando os locais, então ele tinha consciência, aliás, ele era o mais centrado da família dele. Agora, a família fala que ele estava com pânico, que ele estava com depressão, e que, nesse caso, acha que ele era um alvo muito fácil de qualquer tipo de manipulação para ser usado em uma operação desse tipo. Agora, e a lavagem cerebral, evidente, se o cara está dentro trancado, tomando remédio, e você não sabe exatamente que tipo de remédio, ele pode ter, se ele tinha um quadro pequeno, ele pode sair com um quadro agravado, eu penso que sim. Como ele pode ser usado? Ele pode ser usado, ele pode ser solto e dar, por exemplo, eu não digo qual é a estratégia, mas o simples fato de o ano que vem haver notícia sobre ele, isso já vai levantar, vai trazer o caso todo à tona. Tudo imagina a Record, né, Joaquim, que agora fez essa fake news sobre a questão do Foro de São Paulo. O que a Record não fará em torno desse caso? Mesmo que seja absolutamente, vamos dizer assim, inverossímil, né? Eles podem produzir pequenas peças, Carla Zambelli distribuindo pelo WhatsApp, os filhos do Bolsonaro, etc. e tal, já cumpre a sua função, né? Claro, é do tipo seguinte, vamos proteger o mito, porque soltaram, olha como é a justiça, soltou o cara, entendeu? Se o Bolsonaro quisesse a punição do Adélio, teria recorrido. Não recorreu. Entendeu? Se ele quisesse, ele não recorreu. Se recorresse, as provas seriam analisadas em outra instância. E quando morreu tudo de Juiz de Fora, acabou, morreu o caso. Morreu. Agora, e ele poderia, se ele quisesse, realmente falou, não, eu quero saber exatamente a verdade. Poderia recorrer. E quero que essa pessoa pague pelo que fez. Poderia recorrer. Agora, nesse caso, o Adélio pode ser solto ano que vem, e isso vai chamar a atenção para tudo que ocorreu, vai se discutir questão de legislação, do risco que o Bolsonaro sofre, de que ele é um soldado em defesa do Brasil, aquela mesma ladainha que houve em setembro de 2018 que levou o Bolsonaro à eleição. Joaquim, impressionante que é o ponto, quer dizer, que eu acho que é importante que as pessoas percebam, a família Bolsonaro ela vai dobrar a aposta nas fake news, ela não vai reduzir, pelo contrário. É o que ficou claro nesse caso, Tabata Absorvente, Jorge Paulo Lema, ficou claro no caso agora. Eu peço que você se inscreva, dessa mentira que vem da Espanha. Então eles vão triplicar, eles vão abusar, eles não podem perder o poder, porque sem poder eles não têm a BIM, eles não têm Polícia Federal, eles não têm a BIM paralela, eles perdem todo o aparato de manipulação e de investigação que hoje está nas mãos deles. Então agradeço aqui ao Roberto Ferreira Melo, contribuindo com o Joaquim em sua missão. Joaquim, assim, se o problema é dinheiro, financiamos. Ninguém deixa o Adélio isso aqui, na verdade, aí é uma discussão o sistema não elimina que a gente tem que ter com advogados. O Celso Marques está dizendo, a cariação entre 02 e Adélio urgente, né? Isso poderia ser um trabalho da própria CPI. E Wagner Timbo aqui nos apoiando também. Deixa eu ver se eu perdi algum aqui, Joaquim. Foi a irmã, que agora eu estou querendo ser mega ultra pontual, que hoje a gente tem uma atração bem interessante às 11 horas aqui. Então, Wagner, Celso Marques, Roberto Melo, Tio Dick Hayashi está dizendo Adélio é importante até para a luta antimanicomial. O Daniel Andrade perguntou se você pensou em ir aos Estados Unidos atrás de Alan dos Santos, companhia. Daniela, que está nos apoiando. Sebastião Araújo apoiou também. Genilson Araújo, Joaquim, estamos com você, precisamos descobrir essa bandidagem da eleição de 2018. Iranildo também apoiando, Yara Jamal também. E aqui tem mais um aqui, quer dizer, qual que era? Acho que passei por todos, né? A Isabel também, Isabel Cabral, que também apoiou. Joaquim, eu vou te pedir para fechar dentro de 2-3 minutos, porque a gente vai ter o Giro das 11 e a gente quer pedir para que o público siga na TV 247 no Giro das 11 pela primeira vez. Ele vai ser apresentado por uma mulher trans, que é a Sari York, que é mais uma inovação aqui da TV 247. E hoje com convidados importantes, com Alexandre Padilha, para falar sobre a questão da saúde. Então, te peço só para fazer um fechamento e agradecendo aqui também a todos que estão visitando esse site catarse.me/fakeadas para a gente tentar, o quanto antes, bater essa meta de arrecadação e fazer o melhor trabalho possível para esclarecer essa história. Joaquim, passo para você, contigo então.
Bom, só respondendo à CPI, o Adélio não deve ser chamado de CPI. Na minha opinião, tem que ter uma comissão de investigação de parlamentares que deve investigar o caso dele. Isso é caso de direitos humanos. Ponto. Violação de direitos humanos. E isso deve ser feito com muito cuidado também para que não haja uma exploração pela extrema-direita e uma continuidade da manipulação. Então, eu acho que o caminho correto é fazer uma investigação, e o parlamento tem prerrogativa para isso, e a partir daí se cogitar de ter um depoimento dele ou não, porque sempre a gente tem que lembrar que o Adélio, se foi tudo uma armação, o Adélio colaborou, porque o Adélio participou de tudo, aceitou o advogado nesse primeiro momento, então ele deu declaração que permitiu o enquadramento dele na Lei de Segurança Nacional, falando de conformismo político, que é farsa quando você vê o histórico dele, vê as postagens dele. E, mais uma vez, eu então reforço aí esse pedido para que vocês colaborem. É assim que nós fazemos jornalismo investigativo, com o apoio direto de vocês. Tá? Eu espero que um dia a gente tenha um número tão grande de assinantes, tenha um orçamento tão grande, né, que tudo isso seja automático, mas hoje não é possível, tem que fazer apoio projeto por projeto. Então eu peço mais uma vez, reforço a vocês que não colaboraram ainda, que por favor colaborem para que viabilizem esse documentário. Mais algumas perguntas que chegaram aqui, Joaquim, só para fechar. Então, a Nilza Pires apoiando, Lena Paris dizendo, olha, tem como descobrir quem pagou o advogado e mudar a pessoa responsável por ele? Que esse também é um grande mistério, né? Quem pagou, né? O tal do Zanoni. E Lena Paris dizendo, isso é da Lena, e o Silvio, se não teria sido um erro deste projeto Bolsonaro não ter matado o Adélio, né? O fato do Adélio ainda estar vivo. Será que o Adélio está totalmente sob controle deles ou não, né? Acho que essa é uma questão importante. Ou ainda tem pontas soltas, na verdade, se o Adélio pode ser uma das próprias pontas soltas. Passo para você, a gente já fecha aqui, Joaquim, então, por favor. É isso. Se existe o Adélio, hoje ele dá sinais de que está com o saco cheio, desculpa a expressão. Ele que mandou carta para o juiz, afastando o advogado, e ele quer falar com a família. Então, há sinalização de que o Adélio está numa situação absolutamente desconfortável. E o Joaquim vai estar escrevendo sobre isso. Gente, agradeço a todo mundo, obrigado a todos, e vamos ficar com o Giro das 11 e acompanhar a Sara York, na verdade, apresentando. Laline mandando aqui, ó, o advogado que seja, então, o advogado convocado pela CPI das fake news. Quem sabe o advogado? Sim.